Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos mostrar e destrinchar a vida e o governo do segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Então, antes de prosseguir com o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. É o segundo episódio da série sobre os presidentes do Brasil. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, vista no episódio anterior, em meio a uma grande crise política, em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto, o seu vice, acabou assumindo a presidência da República, que durou 2 anos e 357 dias, terminando em 15 de novembro de 1894. Floriano Vieira Peixoto nasceu no engenho de Riacho Grande, em Ipioca, distrito da cidade de Maceió, no dia 30 de abril de 1839. Filho de uma família pobre, Floriano foi entregue recém-nascido para o seu padrinho e tio, o coronel José Vieira de Araújo Peixoto, que o criou por ter maiores condições. Floriano estudou em regime de internato no Colégio Espírito Santo, em Maceió, até completar os estudos primários. Aos 16 anos, em 1855, mudou-se para o Rio de Janeiro para fazer os estudos secundários no Colégio São Pedro de Alcântara. No dia 1º de maio de 1857, Floriano iniciou na carreira militar, quando assentou praça como soldado voluntário do 1º Batalhão de Artilharia a Pé. No ano seguinte, com apenas 19 anos, matriculou-se na Escola Militar do Rio de Janeiro, concluindo o curso em 1861, declarado segundo tenente e integrando o Corpo de Artilharia. Com a eclosão da Guerra do Paraguai, Floriano foi para o Rio Grande do Sul em maio de 1865, justamente com o 1º Batalhão de Voluntários da Pátria, denominação dada às unidades militares criadas em 1865 pelo Império do Brasil para reforçar o efetivo das forças militares do Exército Brasileiro na guerra. Participou até o fim do conflito das batalhas mais importantes da guerra. Ao término da guerra, foi promovido a tenente-coronel em 9 de abril de 1870. No mesmo ano, Floriano concluiu seu bacharelado em Ciências Físicas e Matemática. Em 11 de maio de 1872, se casou com a filha do seu pai adotivo, Josina Vieira Peixoto, com quem viria a ter 8 filhos. Bem estranho, né? Casar com a filha do pai adotivo. Então, ela seria prima ou irmã, enfim, isso é muito estranho. No dia 13 de setembro de 1884, Floriano foi nomeado comandante das armas e presidente da província de Mato Grosso, com o apoio do Partido Liberal, e ficou cerca de 1 ano no cargo. No dia da proclamação da República, encarregado da segurança do Ministério do Visconde de Ouro Preto, Floriano se recusou a atacar os revoltosos. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu voz de prisão ao chefe de governo, o próprio Visconde de Ouro Preto. Após a proclamação da República, assumiu a vice-presidência de Deodoro da Fonseca durante o governo provisório, sendo depois eleito vice-presidente constitucional, e assumiu a presidência da República em 23 de novembro de 1891, com a renúncia do Marechal Deodoro. Logo quando assumiu a presidência, Floriano encarou um risco real de perder o controle da situação do país, logo de cara. O cara mal entrou, não deu nem tempo de respirar, já vai tomando pressão, filho. Brasil não é para iniciante. Quando assumiu, os deodoristas posicionam-se contra a posse de Floriano. No meio dessa disputa política, Floriano decidiu substituir os presidentes dos estados, retirando todos aqueles que eram apoiadores de Deodoro. O presidente ainda foi duro com 13 generais que assinaram um documento no qual se posicionavam contra Floriano e exigiam a realização de novas eleições. Em represália a esses militares, Floriano decretou a reforma deles, a aposentadoria compulsória. Tempos depois, autorizou a prisão de cerca de 50 pessoas que convocaram manifestações contra ele. Muitos desses foram enviados para a região amazônica como punição. Em todas essas ações, Floriano contou com o apoio da maioria dos parlamentares. Esses parlamentares que apoiavam Floriano eram sobretudo paulistas que acreditavam que o executivo deveria agir de maneira mais enérgica naquele momento para neutralizar as ameaças, que nesse caso seriam os monarquistas, que impediam a consolidação da República. Esse acordo entre executivo e legislativo fez inclusive com que os parlamentares aceitassem a suspensão dos trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado. Essa suspensão esteve em vigor de janeiro a maio de 1892, e depois que retornaram aos trabalhos, esses parlamentares determinaram que a permanência de Floriano na presidência era constitucional, embora a Constituição de 1891 determinasse a
necessidade de serem realizadas novas eleições. Em abril de 1892, decretou estado de sítio, após manifestações de opositores e divulgação de manifestos na capital federal. Prendeu os manifestantes e desterrou outros para a Amazônia. O governo de Floriano era extremamente impopular entre os políticos liberais e outros grupos, como comerciantes e latifundiários. Mas, entre as camadas pobres do país, Floriano Peixoto era um presidente extremamente popular. Isso se deve ao fato de ele ter procurado amenizar os efeitos do encilhamento, crise econômica que afetou o Brasil na década de 1890, e tomando medidas que beneficiaram as camadas mais pobres. A insatisfação da Marinha com o governo de Floriano Peixoto deu início em 1893 a uma segunda revolta dessa corporação das Forças Armadas. A primeira tinha sido contra Deodoro da Fonseca. Dessa vez, membros da Marinha, como Eduardo van der Kolk e Custódio de Melo, lideraram uma rebelião contra o governo federal. Apontaram os canhões das embarcações contra o Rio de Janeiro e bombardearam a cidade durante semanas. Iniciado em setembro de 1893, esse motim estendeu-se até março de 1894. O presidente Floriano Peixoto não cedeu às ameaças e contou com o apoio da Marinha norte-americana para romper o cerco marítimo que os rebeldes impuseram sobre o litoral da capital. A falta de apoio fez com que os revoltosos da Armada começassem a sofrer. Com isso, eles encerraram o cerco do Rio de Janeiro, fugiram para Buenos Aires e se reorganizaram a outro movimento que acontecia no sul do Brasil. Floriano Peixoto, em seus 3 anos de governo como presidente, enfrentou a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, iniciada em fevereiro de 1893. Ao atacá-la, apoiou Júlio Prates de Castilhos. O apelido de Marechal de Ferro se popularizou devido à força com que o presidente suprimiu tanto a Revolução Federalista que ocorreu na cidade de Desterro, a atual Florianópolis. A Revolução Federalista foi resultado das brigas internas que eram travadas entre as oligarquias do estado do Rio Grande do Sul. Desde a proclamação da República, existia uma disputa política intensa pelo controle desse estado. De um lado estava o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por José de Castilhos. Do outro estava o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. A disputa pelo poder fez com que os federalistas formassem tropas e invadissem o Rio Grande do Sul, no começo de 1893, com cerca de 3.000 homens. O objetivo era derrubar José de Castilhos e o Partido Republicano Rio-Grandense da presidência estadual. Floriano Peixoto enviou tropas do Rio Grande do Sul para que elas defendessem o governo de José de Castilhos naquele estado. Ao longo de 1893, os federalistas conquistaram importantes vitórias e começaram a conquistar território no país. Eles conseguiram conquistar Santa Catarina e Paraná. Em Lapa, os federalistas conquistaram uma dura vitória que teve grandes consequências. Essa derrota mobilizou mais ainda as tropas do governo de Floriano e enfraqueceu os federalistas que, a partir de então, começaram a perder território. Em Santana do Livramento, aconteceu a última batalha e depois dela, os federalistas restantes fugiram. Floriano Peixoto e José de Castilhos venceram. Estima-se que esse conflito tenha causado a morte de 10.000 pessoas, marcando esse evento até hoje como a pior guerra civil da história do Brasil. Após a Revolução Federalista, Floriano começou a sofrer diversas pressões políticas para entregar o cargo. E isso aconteceu, a muito contragosto, em 15 de novembro de 1894, onde Floriano passa o seu cargo de chefe de Estado para Prudente de Moraes, que foi o primeiro civil eleito presidente, candidato escolhido pela oligarquia paulista para assumir o país. No dia 29 de junho do ano seguinte, Floriano Peixoto morre em sua fazenda em Ribeirão da Divisa, atual Floriano, distrito da Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, vítima de uma cirrose hepática. A cidade de Florianópolis, atual capital do estado de Santa Catarina, chamava-se Desterro até o final do século XIX. Com o desfecho da Revolução Federalista de 1894, como forma de menosprezar os apoiadores do descentralismo político, o governador do estado, Hercílio Luz, mudou o nome para Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto. E aí, faltou alguma informação relevante nesse vídeo? Ou tem alguma sugestão para vídeos futuros? Então deixe seu comentário. Também não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder os novos conteúdos do canal. Quer mais conteúdo? Então me siga no Instagram. Lá temos conteúdo exclusivo para você. Obrigado pela sua visualização. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.